Funções oxigenadas, dando continuidade aí, né? Vamos encerrar aqui essa parte principal, né? Com funções carboxiladas. Aí você diz, o que seria uma função carboxilada? Na verdade, é a união entre a carbonila mais a hidroxila. Aí você vai ter um grupo chamado de carboxila, que seria esse daqui, ó, a carbonila junto com a hidroxila. Você vê que eu já botei agora, ó, a hidroxila junto com a carbonila. Eu posso abreviar isso daqui, ocultar essas ligações estruturais e colocar aqui, ó, COH. Isso seria uma função carboxila. É a união da carbonila, que é o C-O-O, com a hidroxila. Eu tenho a carboxila. Quando você diz quais são os representantes, a gente tem dois importantes, que são os chamados ácidos carboxílicos, e você tem também os ésteres, que são flavorizantes, ou seja, trabalham muito aí com a questão dos aromas artificiais. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Ácido carboxílico, ele tem uma característica. Por que ele é ácido? Porque ele doa hidrogênio ao meio. Então ele tem o grupo carboxílicos nas extremidades. Então ele doa H+, por isso que ele é um ácido. Só que são chamados de ácidos fracos. E ele apresenta a carboxila no final da cadeia. Então são ácidos que você vai ter nas extremidades aí o grupo carboxílico aqui, ó. Esse grupo carboxílico, tanto posso ter ele assim, como em anéis aromáticos. Esse grupo ele pode perder aí hidrogênio, como é o caso que eu vou falar aqui agora. Ele pode doar um átomo de hidrogênio, ele pode perder aqui esse hidrogênio. Então esse hidrogênio ele é doado, ó, vai ficar assim C ou menos, aí ó, mais H+. E é o fato de doar esse hidrogênio que caracteriza a função éster. Por quê? O que seria uma função éster? Eles são derivados dos ácidos carboxílicos porque justamente, ó, perdeu esse hidrogênio e aqui ele pode se ligar, ó, por exemplo, eu posso colocar um radical metil. Ele pode se ligar aqui e eu vou ter esse comportamento, ó, carbono, dupla O, CH3. Você vê que eu tenho esse grupo funcional, ó. Como o hidrogênio tem capacidade, né, de ser deslocado, ser liberado no ácido, essa valência livre pode combinar com a cadeia carbônica. Pode ser um carbono, ou seja, uma cadeia aromática que pode entrar ali, pode sim, pode ser uma cadeia aromática que entra ali, ó, sem problema. Contanto que estabeleceu a valência e você tem um grupo funcional, ó, COO, aqui é COOH. Então eu tenho essa diferenciação. Nos ácidos carboxílicos, eu vou falar um pouquinho da nomenclatura dele. Eles têm uma característica, né? OH. Eu vou usar um prefixo chamado ácido. Então eu faço, sempre que eu vou fazer o nome, eu faço assim, ó. Ácido. Aí quantos carbonos eu tenho? Um. É MET. AN, porque só tem ligações simples, com a terminação oico. Então o que é que vai caracterizar o ácido? É o nominho no final, oico. Esse ácido aqui, ácido metanoico, eu chamo ele também de ácido fórmico, que vem lá da formiga. A formiga, quando ela pica você, aquele ardor vem do ácido fórmico que é lançado, que é o ácido metanoico. Outro ácido de bastante uso, inclusive na biologia, é o ácido acético ou ácido etanoico. Ó. Eu vou trabalhar a nomenclatura, ácido, aí vem aqui, ó, 2 carbonos, et, AN com a terminação oico. Por que AN? Porque só tem ligações simples. Essa dupla aqui não conta porque não está entre carbonos. Então, ácido etanoico. Eu posso chamar ele também de ácido
acético. Aí você diz, por que o nome é acético? Que vem de acetum, que significa vinagre. Então eu posso ter isso daí também. Posso ter isso também. Então o vinagre é muito comum e eu posso comer, porque eles são ácidos fracos. Pra você ter uma ideia, esses ácidos, o grau de ionização dele é menor que 5%. Então ele libera, a gente está falando de se tiver 100 moléculas, liberar 5 apenas consegue ionizar. Então é um ácido muito fraco. Outra coisa importante que a gente aborda dos ácidos carboxílicos é que eles são utilizados, né, por exemplo, pelo cachorro para uma identificação de cheiros. Aqui o ácido cáprico também é ácido carboxílico, ele também é utilizado, aquele cheiro característico do caprino, por isso que chama ácido cáprico, são ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos também, quando ele tem mais de 10 carbonos, eles são chamados aí de ácidos graxos. Aí você diz, por que graxo? Porque ele imita uma graxa e ele está presente na gordura. Eles são também os chamados ômegas, ômega 3, ômega 4, são ácidos carboxílicos. São ácidos presentes nas gorduras saudáveis, ácidos carboxílicos. E esses ácidos eles podem ser saturados ou insaturados. Por isso que a gente vai ter gordura saturada ou gordura insaturada. Então isso é muito importante para que o aluno aí não se perca na hora da contextualização. Outro ácido importante é o ácido com 4 carbonos, o ácido butanoico, que a gente chama de ácido butírico, que vem de butter, que é manteiga. É o ácido presente na manteiga e também que causa aquele ranço quando ela estraga. Outra coisa, eu posso ter cadeias ramificadas? Posso ter metil, etil. Então eu vou numerar a cadeia, vou dar um exemplozinho aqui prático. CH3, ó, CH, CH3. Aí eu vou ter aqui, ó, C dupla O, OH. Vou achar a cadeia principal. A cadeia principal ela tá aqui. Não tem probleminha. E vou citar esse radical. Ó. Vou numerar 1, 2, 3. Então, o nominho seria ácido, que eu tenho que começar com o prefixo ácido. Aí, ó, 2 metil, 3 é propanoico. Seria da seguinte forma: ácido, porque esse é um ácido carboxílico. No carbono 2 eu tenho um metil. No carbono 2 eu tenho um metil. Prop, porque na cadeia principal são 3 prop. AN, porque só tem ligações simples, porque essa dupla não conta. E oico, porque é a terminação do grupo funcional ácido carboxílico. Eu posso ter isso? Posso sim. Outra coisa, a polaridade, você vê, ó, ele tem quantos oxigênios aí, ó? 2. Então ele é muito mais polar do que cetona, do que aldeído, então o ponto de ebulição é maior. Se você olhar, ele ainda tem hidrogênio, então ele pode fazer ponte de hidrogênio com quem? Com a água, então ele tem solubilidade. Mas se a cadeia for grande demais, é aquele mesmo raciocínio. Cadeia grande demais, eu vou ter problema, né, com solubilidade, porque aumenta a parte apolar, ok? E o éster, que a gente fala aqui, a nomenclatura dele depende de quem? Depende do ácido. Por exemplo, como ele vem do ácido, isso aqui quem originou ele foi o ácido metanoico. Ó. Metanoico. Então eu vou mudar o nome e vou colocar a terminação ato. Fica metanoato, ó. Tá vendo? Tira a terminação ico do ácido e coloca a terminação ato. E chamo isso de radical, né? Um radical metil, ó. Metil e usa a letra A. Então fica metanoato de metila. Se eu tivesse esse daqui agora, ó, C dupla O, O, CH2, CH2, CH3. Como seria? Tá aqui o grupo funcional, são, ó, ácido etanoico. Então fica etanoato de 1, 2, 3 propil, ó. Propil, com a terminação A, propila. Eu posso chamar esse daqui metanoato de formiato? Posso, porque é ácido fórmico. Eu posso chamar etanoato de acetato de propila? Posso. Por quê? Porque é um nome usual aceito. Então, muito comum. Então, eu posso trabalhar desse mecanismo. Esse daqui seria, ó, metanoato de fenila, porque isso aqui é um fenil. Fenila, e assim vai. Entendeu? Ele teria... Os ésteres têm ponto de ebulição menor do que, ó, os ácidos carboxílicos.
Aí você diz por quê? Porque ele não faz, por exemplo, ponte de hidrogênio, uma ligação intermolecular aqui diferente. Mas na hora de comparar, eu posso comparar do mesmo jeitinho lá. Como comparar do mesmo jeitinho lá? A gente vai comparar da seguinte maneira. Você estiver comparando éster com éster, maior massa, maior ponto de ebulição. Ácido carboxílico com ácido carboxílico. Então, maior massa, maior ponto de ebulição. Quando você vê funções diferentes, tem que analisar as interações intermoleculares. Tanto o éster como o ácido carboxílico, se a cadeia for grande demais, também diminui a sua solubilidade. Outra característica importante aqui que a gente deve abordar é o caso dos ácidos carboxílicos, que eles permitem fazer uma modificaçãozinha aqui nos radicais. Eu vou mostrar só um exemplozinho rápido. Por exemplo, se você pegar esse ácido aqui, ó, OH, eu tenho esse ácido, então eu vou achar a cadeia principal, que é essa daqui. Essa cadeia principalzinha aqui que você está vendo, ó, eu vou numerar ela. Número 1, ó, 2, 3, 4, 5. Aí eu posso, né, trabalhar e substituir, usar algumas letrazinhas aqui. Ó. Eu posso pular o carbono 1 e chamar o número 2 de alfa, o número 3 de beta e o outro de gama. Pula o carbono do grupo funcional e chama de alfa, beta e gama. Então, em vez de botar 3-metil, eu poderia colocar beta-metil. Eu posso também ter esse nomenclatura para ácido carboxílico. Cuidado com isso, entendeu? Mas, assim, as funções carboxiladas, elas vão estar presentes bem como os ésteres, porque os ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos, porque ele permite, ó, ele doa hidrogênio, no caso, doa próton. Ok, pessoal? Fica a dica aí, cuidado aí nas funções carboxiladas.